André Rossi e Vasconcelos Júnior é colega nosso, né, PRF há 16 anos e atualmente coordenador de saúde integral, é médico psiquiatra, farmacêutico e mestre em ciências da saúde. Ele coordena, juntamente com os colegas, o grupo de trabalho da Causa Mortes, que realiza estudos que objetivam conhecer as causas de mortalidade dos PRFs ativos para fomentar políticas que impactem na saúde e proteção dos servidores. Essa é a primeira pesquisa do gênero utilizando o método científico feito com esta população e compõe a primeira etapa de uma série de estudos iniciados pela Coordenação de Saúde Integral com colaboração dos setores de saúde das superintendências. Rossi, tu é parceiro nosso de longa data do sindicato e agora trabalhando junto ao departamento nessa grande área importantíssima para todos nós. Estamos bastante curiosos para identificar e para conhecer a pesquisa de vocês. E desde já, como em reunião específica com o grupo, coloco o sindicato à disposição da manutenção dessas políticas e inclusive para publicação em artigo científico, o que acaba potencializando e trazendo mais propriedade para a pesquisa que vocês desenvolveram e de representatividade para todos nós. Seja bem-vindo, a palavra é tua, tá? Obrigado, Natigal. Bom dia a todos, a todas. Pedir licença aqui para tirar a máscara. Senhores, eu me sinto em casa, né? Acho que os senhores alguns já me conhecem aí. Eu passei ótimos 4 anos, quase 4 anos aqui no Rio Grande do Sul, ali no Proserve, né? Que hoje é no SIND, que é Núcleo de Assistência à Saúde Integral. Passei quase 4 anos aqui muito bem acolhido. E eu só tenho a agradecer aí à superintendência, aos colegas, ao sindicato, me aproximei ao sindicato também. Trabalhei com os colegas lá também no acolhimento, algumas demandas relacionadas à saúde mental e à saúde de uma forma geral. E aí, em 2019, eu retornei a Brasília, tá? Em setembro do ano passado. Tá? Estamos completando quase um ano. Eu assumi a coordenação de saúde integral no meio de toda essa loucura de pandemia, né? Mas, na verdade, a gente já estava envolvido nisso desde março, com a criação do grupo de referência a incidentes críticos, que eu acho que talvez 1/3 dos senhores, no mínimo, deve ter tido um contato ou um acompanhamento de uma equipe de colegas PRFs formados em medicina e em psicologia, para um acompanhamento aí dos senhores que estavam em casos suspeitos ou confirmados de Covid, né? Aí é uma siglazinha nova na instituição aí, que é chamado GRICS, que na verdade é Grupo de Referência a Incidentes Críticos de Saúde, né? Que a gente já estava pensando em algo, mas com a pandemia a gente foi atropelado e teve que já entrar em campo para dar pelo menos uma escuta ativa, uma orientação melhor sobre a questão do adoecimento de Covid, desde março de 2020. Tá? Então, eu estou com a equipe aqui de saúde, que está sentada aqui à frente, tá? Mas antes disso, cumprimentar o inspetor Neto da Federação, o superintendente Rechá, que eu não ouvi aqui, mas já cumprimento ele, cumprimento toda a superintendência, tá? E agradeço mais uma vez Natigal, tá? Que me convidou para estar aqui à frente, para trazer algo inédito. Pela primeira vez, nós estamos divulgando dados de extrema importância para as políticas de gestão, não só de saúde, mas gestão institucional, tá? São dados de um estudo que a gente realizou e dados com embasamento científico, com todo suporte técnico, epidemiológico e estatístico, para que a gente possa dar segurança, tá, nas informações e se tornar informações oficiais. Tá? Então, essas informações agora são informações oficiais relacionadas à causa mortes do policial rodoviário federal em uma série temporal. E eu vou explicar para os senhores como é que foi desenvolvido esse trabalho. Tá? Inicialmente, tá, é muito difícil a gente falar e tratar sobre morte. Se a gente for na literatura, a gente encontra poucas coisas, ou talvez há um receio muito grande de estudar a morte, até mesmo uma resistência nossa dessa conexão com esse evento, que é um evento da vida, né? E a gente vai negando, a gente não vai observando, e quando a gente se conecta a um momento de morte, tá? Seja ele de pessoas próximas ou distantes, a gente
a gente tem um impacto, tá, na nossa saúde mental, na nossa percepção de vida, né, e traz uma reflexão. Mas a nossa maior dificuldade de lidar com o evento morte é devido principalmente à informação que esse evento nos traz individualmente da nossa finitude. Ou seja, quando a gente tem um contato com a morte, né, e quanto ela mais próxima da gente ela está, né, e nesse caso a gente está falando de colegas, né, que foram a óbito, né, a gente tem um contato direto, né, com as nossas fragilidades e com o nosso processo de adoecimento e também com a nossa história, a nossa trajetória, né? E aí se conecta a nossa percepção de morte, né, de finitude. Então, por isso que a gente tem uma grande dificuldade. Mas eu não queria que a gente focasse só nessa questão e nesse receio, que a gente esteja um pouco mais aberto para entender esse processo que conta a nossa história. Querendo ou não, é um processo que conta a nossa história, é a nossa trajetória, tá? Com outros atores, né? E quando eu falo isso, eu até solicito aos senhores, tá, que fiquem em pé, fazendo favor, tá? Aqueles que podem ficar em pé, e como uma forma de reverência, de respeito, tá, a 347 colegas policiais rodoviários federais que foram avaliados pela nossa equipe, né, do grupo de trabalho. Foram 347 policiais rodoviários federais que, quando na atividade, faleceram por todas as causas. Tá? A gente queria, tá, ter esse momento de respeito, esse 1 minuto, tá, de silêncio e de reflexão sobre os colegas que, de alguma forma, na trajetória deles de vida, e eles estão trazendo para a gente informações, tá, mesmo em morte, extremamente importante e que pode nortear o nosso caminho, a nossa trajetória de vida e a nossa trajetória como policial rodoviário federal. Tá? Então, peço 1 minuto de silêncio, tá? E eu queria que vocês refletissem sobre a imagem que vai aparecer. Senhores, nós não queríamos tratar os colegas ou a informação que eles estão nos passando como apenas números. Por isso, a gente trouxe esse momento de reflexão, até mesmo como reverência aos colegas que em algum momento contribuíram, né, para a nossa história. Tá? Uma das principais motivações desse trabalho é que quando acontece algum óbito, né, na instituição, a gente ouve muita informação muitas vezes desencontradas ou enviesadas, né, nas redes sociais, né, na rádio corredor, né, que a gente comenta falar. São informações que muitas vezes são até que enviesam por um lado que não é o lado da realidade, né? Ou não é o lado do que verdadeiramente aconteceu, ou verdadeiramente o que está acontecendo no processo. Então, o que a gente quer é trazer à luz a essa informação. Tá? Não tem julgamento, a gente não fez inferências, nós vamos trazer dados. Dados avaliados epidemiologicamente, estatisticamente, com segurança. Tá? Sem avaliação ou sem julgamento, né, ou sem inferências. Tá?
simplesmente para que a gente possa refletir e começar a entender um pouco o nosso processo de adoecimento e morte. Tá? Então, qual foi a motivação desse trabalho? Tá? Conhecer o processo de adoecimento e morte, sair do empírico para o conhecimento baseado em evidências, baseado em dados, baseado em informações, tá? Traçar o perfil epidemiológico, porque quando a gente conhece o problema, a gente começa a ter o quê? Noção de onde a gente pode intervir para prevenir, né, esse desfecho. Então a gente precisa saber qual é a prevalência, qual foi a tendência durante o tempo, né, a comparar a população, a nossa população com outras polícias, né? Será que a gente, né, sofre mais de determinada doença ou morre mais de determinada situação do que outra polícia? Então a gente vai trazer luz, esclarecimento a tudo isso daí. Tá? Relação com o trabalho, a pergunta, será que esse desfecho tem relação com o trabalho? E o que no trabalho pode estar contribuindo para esse desfecho? Né? E a gente fazer as intervenções de prevenção e promoção e proteção do servidor. Então, ações de prevenção das doenças, né, e proteção do servidor. Então, são algumas das motivações que a gente consegue elencar que nos levou a criar esse grupo de trabalho em maio desse ano e começar a fazer toda a análise. Tá? O grupo de trabalho ele é portariado em maio desse ano. Tem eu como constituinte, o Flávio Castanha, que todos vocês conhecem, da 9ª Delegacia, tá? É o nosso parceiro de saúde, a gente trabalha já há mais de 12 anos juntos aí, né? A gente já tem a linguagem própria dessa visão de saúde dentro da instituição, e agradeço a Superintendência do Rio Grande do Sul e a 9ª Delegacia, tá? Por ceder o servidor Castanha para estar dedicado a essa promoção da saúde nacional. Tá? Isso é um grande parceiro aí, eu sempre agradeço. O Castanha ele é formado em Educação Física, mestre em Gerontologia. O Eduardo Frio, da 7ª Delegacia, também agradeço a 7ª Delegacia aí por ter cedido aí o Frio para que a gente pudesse trabalhar afinco, tá, nesses resultados. Tá? Não é um trabalho fácil, porque o acesso à informação ela ainda é muito complicado, é muito difícil, e a gente vai tratar um pouco disso aí. Tá? O Frio, ele é professor de Educação Física, né, profissional de Educação Física, mestre em Educação Física. A Giovana, tá, ela é a coordenadora substituta, trabalha comigo lá em Brasília também. Tá? Ela é formada em Direito, está se especializando em Teoria Psicanalítica. Então, a outra etapa também que a gente vai trazer de resultados sobre o comportamento do suicídio dentro da PRF, tá? Também tem muito essa análise da saúde mental, do adoecimento mental do policial, e a Giovana também está aí contribuindo com esse processo. Tá? E, claro, para dar a certificação, né? Para dar o aval científico também, né? E um olhar externo, né? Porque às vezes o nosso olhar está muito enviesado, né, por a gente ser servidor e já estar na instituição há um tempo, né, a gente convidou e a gente agradece o aceite de participar desse grupo de trabalho, o Eduardo Caputo, que é da Universidade Federal de Pelotas, ele é pós-doutorando de Educação Física, né, e especialista e pesquisador em epidemiologia, tá? E o Rodrigo Wittchen Ferreira, do Instituto Federal Farroupilha, tá? Que é docente, doutor em Educação Física e também um grande pesquisador em epidemiologia. Então, juntamos e aí estamos dando esse embasamento técnico, científico, tá? E tratando de forma responsável esses dados que são que são muito caros para nós. Tá? Qual é o objetivo? Tá? É descrever e analisar a mortalidade dos PRFs ativos, tá? Por todas as causas na série temporal de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2020. Senhores, são 20 anos de análise de adoecimento e morte. Tá? São 20 anos. Tá? Por que servidores ativos? Porque devido à grande dificuldade que nós temos de acessar informações. Né? Nem todas as certidões de óbito, nem todas as informações ainda estão digitalizadas.
Muita coisa ainda está em papel dentro de um estoque, né, a pasta funcional ainda física, né? Então é muita dificuldade da gente acessar essas informações. Então, e também a gente precisava começar de um grupo específico e para a gente conseguir fechar a metodologia. Tá? A partir daí, nós podemos analisar, através dessa metodologia, a gente pode analisar outros grupos, tá? Para também começar a entender esse processo de uma forma geral de adoecimento e morte. Tá? Como é que foi feito, tá, esse trabalho? Seria muito importante vocês entendessem como é que foi feito esse trabalho. Primeiro, foi informada a gente pela divisão de cadastro, tá? Todos os óbitos ocorridos naquele período, nessa série temporal de 20 anos. Então, foi informado para a gente, foi informada uma lista com o nome, matrícula e alguns dados funcionais dos servidores que faleceram. Tá? Aí nós acionamos tanto a DICAD quanto os setores de saúde das regionais, que é o PROSERV, NUCINT, tá? A gente acionou eles, e até a própria DICAD, a SGP das regionais, para que conseguisse acessar a certidão de óbito. Na certidão de óbito vem descrita, tá, as causas do óbito. Tá? Então, vem descrita 3, 4 causas do óbito, que, na verdade, é uma transcrição da declaração de óbito. O médico faz a declaração de óbito, os familiares levam no cartório e essa declaração vira uma certidão de óbito, que normalmente os pensionistas, né, os dependentes acabam levando à polícia para entrar com pedido de pensão, né? E então aí a gente consegue ter acesso à certidão de óbito. Muitas delas estavam engavetadas, empoeiradas e dentro de assentamentos funcionais, né, o que dificultou muito o acesso. Eu estou reforçando isso por quê? Porque há, sim, uma demanda e uma necessidade de a gente ter uma base de dados, de a gente ter um banco de dados de registro, tá, de várias coisas de saúde, entre elas, registro da certidão de óbito, né, ou do motivo da causa-morte. Tá? Então, isso aí foi feito, todo esse trabalho. Daí, a gente reuniu a equipe e nós fizemos a classificação, tá, através de códigos internacionais de doença e através de recomendação do Ministério da Saúde, fizemos a classificação de certidão de óbito por certidão de óbito. Tá? Cada certidão de óbito, a gente analisava a causa da morte para classificar em um código, que é um Código Internacional de Doenças, um outro código, que é um código da Organização Mundial de Saúde de óbitos, e também sobre a classificação do Ministério da Saúde. Então, a gente classificou de diversas formas cada ocorrência, cada caso. Tá? Em especial, a gente estudou, fez uma pesquisa, tá, mais individualizada das causas não naturais. Quais são as causas não naturais? Homicídio ou violência interpessoal, acidente, né, de trânsito, de uma forma geral, suicídio e outras eventuais que apareceram. Tá? Então, a gente fez uma análise do caso em específico, porque na certidão de óbito, às vezes, tem uma informação que não relata, na verdade, o que aconteceu. Relata o trauma que a pessoa teve. Tá? E a gente tinha que decifrar, né? E aí foi feita uma pesquisa individualizada. O Castanha se envolveu bastante nessa pesquisa e me ligava no outro dia, disse que sonhava com morte, entendeu? Sonhava com as situações, para vocês verem que, na verdade, é uma coisa que incomoda, né? E como a gente entrou muito de cabeça aí nessa pesquisa, a gente se envolveu muito com todas as histórias. Tá? Se perguntar das histórias que aconteceram, né, como foi o enredo, né, a gente ligava para os colegas, né, para pessoas que tinham a informação, que narravam o enredo, como é que foi, motivação, ou seja, um monte de informação que para a gente gera um impacto também emocional. Né? A gente está mexendo com isso e algo muito próximo, que nós não estamos também falando de um usuário da rodovia que se acidentou e faleceu, nós estamos falando da gente, nós estamos falando de nós, e muitas vezes de pessoas que a gente conhece, que a gente conviveu em algum momento, em algum encontro, ou que conviveu em um curso de formação, ou seja, para a gente gera um impacto também.
tá? E a gente procurou fazer essa análise, aí sim foi criado um banco de dados, né, para fazer a análise epidemiológica, análise estatística, que resultaram nesses resultados que eu vou apresentar para vocês em primeira mão, tá certo? Primeiro resultado, tá? No total foram 347 casos de óbitos nesse período de 20 anos de policiais rodoviários federais da ativa, tá? 96% eram do gênero masculino e 4% era do gênero feminino. Só para fazer um comparativo, hoje, no efetivo, né, vocês podem ver ali embaixo, 9% é feminino e 91% é masculino. Tá? Da idade média de morte, tá, a idade média é de 44,7 anos. Tá? E com 15,9 anos de serviço. Em média, 15,9 anos de serviço. Então, são dados aí para a gente começar a dar uma roupagem nesse processo de adoecimento e morte dos policiais rodoviários federais da ativa. Tá certo? A idade média hoje do policial é de 42 anos, 42,7 anos. Tá? Então, essa é uma primeira informação que a gente está divulgando aí para os senhores. Como é que foi a distribuição dessas mortes durante esses 20 anos? Tá? Então, o nosso estudo começou em 2001, né, com 29 casos de óbitos, né, e aí ele foi se comportando de forma diferente durante os anos. Tá? Sendo ali em 2013 o ano com menor mortalidade dentro da instituição. Mas ele foi variando aí, isso é uma informação de mortes gerais, totais. Nós não estamos especificando qual foi o motivo do falecimento aí. Tá? Então, é para vocês verem aí, e 2020. Nós não colocamos 2021, primeiro que 2021 ainda não terminou, tá? E 2021 tem uma coisa atípica, né? Que é justamente a presença da pandemia, do Covid. E nós vamos mostrar dados só de 2021 para ver o impacto disso nesse desfecho, tá bom? A distribuição de morte durante esses 20 anos por estado. Tá? Vocês podem ver aí que no mapa de calor existem estados mais escuros, quer dizer que houve uma taxa de mortalidade mais alta, tá? De acordo com... e áreas mais claras, tá? Que tem uma taxa menor de mortalidade. Então, vocês podem ver ali, ó, que Maranhão teve uma alta taxa, Pernambuco, Rio de Janeiro, Tocantins, e ali no meio vocês podem ver em laranja a média, a taxa média no Brasil, tá? Ou seja, na PRF nacional. E vocês podem ver quais são os estados que teve um registro maior de mortalidade e menor de mortalidade durante esse período de 20 anos. Tá? Quais são os tipos de morte? Né? Então, a gente classifica, de acordo com a orientação da organização, do Ministério da Saúde, o tipo de morte. Nós temos mortes não naturais, que são as mortes externas, normalmente os traumas, né? As violências. Elas estão classificadas nas mortes não naturais. Tem as mortes naturais, que são as causas mesmo de funcionamento fisiológico, orgânico do corpo, infarto, AVC, neoplasias, câncer, né? Ou seja, essas questões que estão voltadas ao funcionamento, à fisiologia do corpo. E 3,2% sem informação. Esse sem informação não é que a gente não teve acesso à informação, é porque no própria certidão de óbito não vinha a causa da doença. Tá? Muitas vezes vinha indefinido. Né? Então, a gente não teve como classificar. Tá? Mas não é que nós não tivemos. Nós tivemos acesso a 100% das informações, né, ou da certidão de óbito de todos os pesquisados. Tá? Mas algumas certidões não estava claro o motivo da causa-morte. Tá? Então, só reforçando, 54,8% é de mortes não naturais,
E aí entra acidente de trânsito, violência interpessoal e suicídio, em sua grande maioria, e 45% causas naturais. Vamos dar uma estratificada, entender melhor esse comportamento dessas mortes nesses grupos específicos. Tá? Quais são as 10 principais causas de morte na PRF? O interessante é porque agora a gente vai derrubar um monte de mito, um monte de conversa, né? Ou um monte de empirismo. Tá? Agora é fato. Tá? São dados e dados oficiais. Então, de que o policial rodoviário federal da ativa falece mais, morre mais? Ali tem os 10 principais causas de mortes do policial rodoviário federal. Oi. Dos 20 anos. A soma dos 20 anos. Tá? Então, primeiro, o que teve maior impacto de mortalidade? Tá? Acidente de trânsito. 27,7% dos óbitos neste período de 20 anos foi motivado por acidente de trânsito. Tá? Tanto de viatura quanto atropelamentos. Doenças cardiovasculares, aí inclui AVC, AVE, que é o acidente vascular cerebral, né, chamado de hemorragia cerebral, né, ou isquemia cerebral, e isquemia miocárdica, que é, no caso, coronária, que é o coração, infarto. Tá? Então, ali. Terceiro, violência interpessoal, que aí entra, tá? Homicídio, tá bom? Então, a violência interpessoal entra aí, em terceiro colocado aí nas causas de morte. Em quarto, suicídio. Tá? Neoplasias malignas, em quinto aí, que é o câncer. Tá? Doenças digestivas, doenças infecciosas parasitárias, doenças respiratórias, outras doenças de causas externas e doenças respiratórias. Tá? Então, esse é a prevalência, né, a lista dos 10 mais prevalentes causas de morte do policial rodoviário federal nesses 20 anos. Tá, pessoal? Não sei se vocês observaram, mas nós fizemos questão de colocar nesse gráfico o seguinte: azul escuro são mortes não naturais, e azul claro são mortes naturais, de acordo com aquela classificação inicial que a gente falou. Tá? Isso traz várias interpretações e alertas para a gente. Tá? E vocês podem perceber que das 5 principais causas de morte, 3 são de mortes não naturais. E se a gente pensar que morte não natural, não que seja, mas que pode algumas serem evitadas, então talvez a gente possa ter algumas intervenções, tá? Para ser pensada e realizadas para diminuir esse desfecho. Tá? Vamos falar um pouco sobre doenças naturais. Tá? As doenças naturais, as 5 principais são a morte natural. Doenças cardiovasculares, que lidera, e na população brasileira e na população mundial também lidera, tá? Como as mortes naturais, com maior causa de óbito. As neoplasias malignas, que é o câncer, tá? Doenças digestivas, doenças infecciosas parasitárias e infecções respiratórias. Tem várias outras doenças endócrinas, né, doenças sanguíneas, imunológicas, mas o índice foi muito baixo. Mas as 5 principais causas de mortes naturais são essas. Aí vem, da principal causa de morte natural, que são as doenças cardíacas, houve uma queda da primeira década do estudo para a segunda década do estudo, houve uma queda de 39% das mortes por doenças cardiovasculares. Tá? Então, houve uma queda, então houve uma melhora aí nesse resultado de desfecho. Porque houve, aí é uma outra inferência e estudo que a gente está procurando tentar fazer esse link. Né? Por que houve essa queda? Tá? Lembrando que 81% das doenças cardiovasculares são doenças isquêmicas do coração, ou seja, infarto, tá? E os 19% dos 39% ali foram motivados por acidente vascular encefálico. Tá bom?
para reflexão, são doenças que podem também ter intervenções para serem evitadas? Sim, tá? Porque são chamadas de doenças, né? Doenças crônicas não transmissíveis, né? Ou seja, que muito desse resultado são provenientes de condutas, hábitos e atitudes, né, que nós temos e que tem esse desfecho. Então, programas talvez institucionais, mudança de cultura, tanto individual como coletiva, pode sim ter impacto positivo na redução desse desfecho, né? E isso é o que a gente vem trabalhando há anos com o PBS, com princípios básicos da saúde, quando a gente criou em 2008, tá? Tem a Patrulha da Saúde, tem vários movimentos dos setores de saúde que fazem, né? Está tendo muita palestra aqui, rotineira, para trazer esse tema à voga, né? Que é a promoção da saúde. Tá? Então, isso aí é algo para a gente refletir, como a gente pode intervir para melhorar esses resultados. Mesmo que, da primeira década do estudo para a segunda década, já tenha mostrado uma melhora nos resultados. Mas, claro, quanto mais a gente puder melhorar esse resultado, melhor para nosso resultado. Tá? Olha como é que é a distribuição das mortes naturais durante os 20 anos. Tá? Vocês podem ver aí que esse é em número absoluto, tá? De 2001 a 2020, anos com mais e anos com menos morte, mas fazendo uma avaliação da primeira década para a segunda década do estudo, houve uma queda na média de mortes por causas naturais. E houve uma queda, uma redução de 1,7 vezes. Tá? Então, é um dado que a gente precisa avaliar, né? Refletir por que dessa queda, o que pode ter influenciado para essa queda e o que pode ser ainda mais influenciado para a melhora desses resultados. Tá? E mortes não naturais? Tá? Das mortes não naturais, metade, 50,5%, são provocadas por acidente de trânsito. Tá? 26,8% violência interpessoal, tá? E 18,9% suicídio. Então, essa é a nossa realidade de mortes devido a causas não naturais. Tá? 3,7% outras, que aí vem afogamento, vem intoxicação por gás, né? Mas foi uma ocorrência ou outra. Mas as três principais são essas daí. Como é que foi o comportamento temporal dessas mortes em número absoluto, né, na série histórica? Vocês podem ver também que em 2001 para 2020, né, a gente observa que houve uma queda no número de mortes por causas não naturais. Tá? Então, na primeira década tinha um índice maior e houve uma redução de 2,6 vezes a morte por causas não naturais. Tá? Desculpa, acidente de trânsito. Tá? Estou falando de mortes não naturais, acidente da classe acidente de trânsito. Tá bom? Então, houve uma queda. Por que houve essa queda? Houve uma mudança doutrinária, uma capacitação, melhor condições de viatura, né? Ou seja, né? Lembrando também que essas mortes não são só mortes que estavam em serviço. Também inclui as mortes de folga. Tá? E aí que vem uma pergunta muito importante, que eu acho que é o que vocês devem estar pensando aí. Né? Quantos casos de acidente de trânsito foram em serviço? Porque tem muito isso, né? O que é em serviço, o que é fora de serviço. Ou que está vinculado a ser policial ou não está vinculado a ser policial. Né? Então, o que a gente fez o estudo? Tá? Aqueles que estavam com registro de estar trabalhando naquele momento do óbito, né, e sofreu um acidente de trânsito e veio a falecer, a gente classificou como em serviço. Tá? E olha o resultado. 52,1% dos óbitos ocorreram com o policial em serviço. O deslocamento para foi considerado também? Deslocamento para não, né? Deslocamento para não. Tá certo? Então, olha só.
Isso traz muita reflexão para a gente, eu acho que é o objetivo do fórum depois da apresentação, né, dos grupos de discussão, tem algum comportamento um pouco diferente, né, na folga ou no trabalho? Como é que como é que é o comportamento de condução veicular do policial em seu momento de folga? Ou nós estamos mais expostos, ou não estamos mais expostos a esse tipo de acidente, né? Estamos mais expostos temos mais quilometragem de rodar, ou seja, temos mais exposição a sofrer acidente. Ou seja, são várias coisas que a gente precisa refletir. Mas esses daqui são dados que valem muitas reflexões e interpretações importantes para fomentar políticas institucionais e políticas públicas de saúde para a nossa classe. Tá? Professor, Opa. o deslocamento, ele indo para o serviço, não chegou no serviço ainda, já aconteceu mais, foi considerado? Não, nesse estudo não foi considerado deslocamento, tá bom? E os dados sobre a violência interpessoal, tá? Então, isso agora é a segunda maior causa de não naturais, tá? É a violência interpessoal, o homicídio ali. Vocês viram aí que houve também um comportamento de queda na primeira década para a segunda década do estudo, tá? Houve uma queda de 2,2 vezes, tá? Uma redução desse índice aí, né? Da ocorrência em 2,2 vezes durante o estudo, né? As 2 décadas do estudo. Por que ocorreu, o que motivou aí, né? É uma questão de reflexão. Aí a pergunta que vem: quantos casos de violência interpessoal ocorreram na folga? Ou seja, em serviço? Quantos casos? Né? Aí vem, cada um, dependendo da experiência pessoal, ou de ter conhecido algum colega que veio a óbito por causa de um homicídio, ou um assalto, né? Pode interpretar, não, é mais na folga, é mais no serviço, tá? Mas, na verdade, o estudo encontrou que 74,5% dos óbitos por motivação de violência interpessoal ocorreram na folga do policial. Tá? Então, são dados de extrema importância, porque podem influenciar em toda uma cadeia aí, desde o ensino, a capacitação, tá certo? Até condutas, né? No dia a dia da atividade do policial em folga. Tá? E o suicídio? Tá? O suicídio dos que a gente apresentou é o único que teve aumento. Tá? Então, na primeira década, a média era de 1,6 e passou para 2. Tá? Então, esse é o resultado do suicídio aí. E nós já estamos preparando o estudo e vamos publicar os resultados justamente focado apenas em suicídio, para tentar entender esse comportamento, o perfil epidemiológico dos colegas que cometem suicídio. Tá? Isso é extremamente importante, porque, na verdade, o suicídio é a ponta de todo um processo de adoecimento mental. Né? E a gente está acompanhando isso e vendo quanto que isso é importante já ser abordado lá no início, quando ainda, né, é o início de um sofrimento mental e não está instalado o adoecimento mental. Tá? Mas o suicídio 98% das causas de suicídio tem uma relação direta com o adoecimento mental. Então, a gente tem que começar a enxergar o adoecimento mental com muito mais responsabilidade para que evite desse desfecho aqui. Tá? Aumento de 1,25 vezes. Enfim, tá? Fazendo um resumo de tudo isso que a gente viu, se a gente observar esse gráfico, as causas de mortes, tanto naturais como não naturais, elas tiveram um comportamento de queda durante esses 20 anos. Tá? Tanto a soma total, que é a linha azul, quanto a linha verde e laranja, tá? Tem uma tendência de queda nas taxas de mortalidade. Tá? Em média, tá? Na primeira, se a gente fizer uma taxa por cada 1.000 policiais,
Na primeira década, nós tínhamos uma taxa de 2,65 mortes por 1.000 policiais. Na segunda década, esse índice caiu para 1,23, ou seja, uma queda de 2,15 vezes no índice de morte por 1.000 policiais. Tá? Se pudermos concentrar 80% de todas as causas mortes, para a gente focar ao certo, né, nos mais prevalentes, esses são os mais prevalentes causas de morte do policial rodoviário federal. Acidente de trânsito, doenças cardiovasculares, violência interpessoal, suicídio e neoplasias malignas. Lembrando mais uma vez que dos 5 principais, 3 são de mortes não naturais, que a gente tem uma certa impressão de que a gente pode talvez intervir até muito mais na prevenção desse desfecho. Tá? Em suma, 1 em cada 3 policiais vítimas de acidente de trânsito em serviço foi em decorrência de atropelamento. Tá? Essa informação é de extrema importância aí, né, para várias intervenções no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Tá? 1 em cada 10 policiais faleceram em decorrência de neoplasia maligna, câncer. Tá? Que uma parte, sim, pode ser algo evitável, né, ou tratável. E a gente tem que ver como é que a gente pode fazer essas intervenções, promovendo a qualidade de vida, promovendo as bases da medicina do estilo de vida, tá, que são os pilares, né, da promoção da saúde. E essa é outra grande discussão aí. 25% de aumento na taxa de suicídio na segunda década, em relação à primeira década. Então, as coisas vão se desenhando, né? E a gente vai observando agora em dados estatísticos, em dados epidemiológicos, ou seja, nos conhecendo melhor para que a gente possa fazer as intervenções focadas e necessárias para a prevenção desse desfecho de causa-morte. Tá? E 2021? Professor, só nessa pesquisa vocês não levaram em consideração, se não puder, sobre a interrupção do trabalho pelo acidente também, né? As aposentadorias prematuras. Isso, é porque a gente focou nos óbitos, tá? Mas isso daqui é um desdobramento que também tem justamente lesões permanentes, né? Sequelas que podem ser avaliadas, o próprio adoecimento, mesmo que não seja, que seja sequelas temporárias ou afastamento temporário, o quanto que isso impacta, né, na saúde da polícia de uma forma geral, ou seja, tem a questão de aposentar, ou seja, tem vários outros nichos que a gente precisa também fazer um estudo. Tá? Mas como a gente conseguiu criar essa metodologia, estabelecer um grupo forte de pesquisa, né, eu acho que os passos para frente podem ser mais fáceis com o apoio de todos vocês, com o apoio da instituição, com o apoio do sindicato, da federação, ou seja, né, eu acho que fica mais fácil da gente começar a estudar e nos entender, porque a gente está contando uma história que é nossa, né, uma trajetória que é nossa. Tá? Então, esse entender o nosso caminho vai fazer entender também o nosso processo de prevenção, o nosso processo de promoção da saúde dentro da instituição, né? E qualidade de vida, e etc. Tá bom? Mas é outro nicho importante para ser estudado. E 2021? 2021 é um ano extremamente atípico. Tá? Em 2020 nós tivemos 2 mortes, 2 falecimentos de Covid, mas em 2021 nós tivemos 16 policiais que faleceram de Covid-19. Tá? 4 por doenças cardiovasculares, 3 por acidente de trânsito, neoplasias, violência interpessoal e disparo acidental. Então, esse é o nossos dados, 28 óbitos esse ano, tá? E motivados por esses desfechos aí. Tá? Pensando em taxa de mortalidade por ano, ou seja, qual foi o ano que teve a maior taxa de mortalidade por 1.000, né, policiais, tá? A gente consegue ver aí que a maior taxa foi em 2001,
tá? 3,76 óbitos por 1.000 policiais, tá? E a menor taxa foi 2013, com 0,69 óbitos por 1.000 policiais, tá? E 2021, tá? Está ali entre o oitavo, né? O oitavo colocado, tá? Nessas taxas. Nós tivemos 2,58 óbitos por 1.000 policiais rodoviários federais neste ano. Tá? Então, são informações que a gente precisa dar transparência e precisa estudar, acompanhar, divulgar e entender esse processo. Tá? No mais, pessoal, nessa primeira etapa aqui agora, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês, através de um QR Code, quem quiser ler aí o QR Code, tá? Não sei se aí atrás vai conseguir, vocês vão conseguir baixar o infográfico, que é justamente esse daqui, ó. É o infográfico. Ah, tá, o Natigal também acho que já disponibilizou para o grupo aí. Inclusive, estão me perguntando se eu posso disponibilizar a apresentação. Sim, claro. Eu passei para o Gabriel Natigal a apresentação. Tá? Vocês podem ler aí pelo QR Code, vocês vão baixar um infográfico, que é justamente esse daí. Tá? Eu gostaria de convidar os colegas aqui do grupo de trabalho, fazendo um favor. Oi. A produção de conhecimento é sem dúvida alguma. Vou tirar um pouco a massa. A produção de conhecimento, sem dúvida alguma, é fundamental para a instituição, né, do desenvolvimento, e que bom que eles têm conhecimentos produzidos ainda mais da qualidade desse conhecimento de vocês. Eu sou instrutor de uma das disciplinas nossas, que é a CVP, e nós utilizamos muito o estudo do Marx. Embora eu saiba as bases e tal, elas são distintas, tem também uma pequena diferença nos dados de acidentes de trânsito. Só um pouquinho assim, o microfone já falar do fundo escutar. Só para vocês. Inclusive, passando. Aproveita que já responde assim, né? Senhores, o Rodrigo Caputo, tá? Que são os colegas epidemiologistas que estudam epidemiologia, tá? E também é importante essa visão externa, né? Uma visão, um olho por fora da instituição, porque muitas vezes a nossa visão aqui como policiais, a tempo de casa, estuda muito a saúde policial, já é meio enviesada, né? Então eles vêm aqui para trazer uma visão externa dessa situação. Ô Assis, por favor. Então, bom dia. Vou repetir, então, o questionamento. Antes de mais nada, né, parabenizar vocês aí pelo estudo. Realmente é fundamental, né, para a instituição que tenha essa produção de conhecimentos, né, e que bom que a instituição há algum tempo está investindo nessa linha. Né. Então, parabéns, você, o Castanha, aí, conhece de longa data também, então, parabéns ao grupo todo, de uma forma geral. Nós, em uma das disciplinas, que eu sou instrutor, que é a CVP, nós utilizamos a base de dados do colega do Marx. E eu sei que a base de informações, a base de dados deles é um pouco distinta, né? Mas aí eu só queria saber, você conhece certamente esse estudo deles, porque tem uma pequena diferença ali nos dados de acidentes de trânsito. E a gente dá ênfase, e para nós, sem dúvida alguma, vai ser fundamental. Vou passar a utilizar o estudo de vocês aí, né? Ainda, infelizmente, o número de acidentes é uma preocupação, é um dado bem grave, né? Tanto acidente em serviço quanto fora, e a gente faz uma chamada de atenção bastante especial com relação a isso, a preocupação, a como o policial deve se comportar. Só queria saber, vocês conhecem esse estudo, não sei se participaram também, e qual é a principal diferença ali nessa base de dados dos acidentes de trânsito de vocês e da deles? Obrigado. Bom dia, colegas e policiais aposentados que aqui estão acompanhando o trabalho. É importante esse destaque aí, porque esse trabalho do Marx ele se tornou muito visível, né? Eu acho que esse foi o principal, acho que o grande mérito do trabalho do Marx foi dar visibilidade, né, para algo que até então a gente não tinha de forma oficial.
O trabalho do Marques, ele utilizou uma base de dados precária, ele não tinha estrutura para poder acessar as informações, e pelo que eu li, porque na verdade o trabalho ainda não foi publicado, né? Ele fez uma compilação de dados, e muito pela busca pessoal dele, eu conversei com ele, ele fez, ligou para as regionais, ele contou com boa vontade das pessoas para ajudarem ele, só que o N dele, ele não é o N, não corresponde ao N real. O que é o N? A quantidade de registros que nós temos de óbito. E também o espaço temporal dele é um espaço temporal que permite com que tu faça inferências diferentes do que a gente fazer. Uma das propostas foi justamente a gente observar qual que é o nosso comportamento ao longo de toda a série temporal. Porque assim, a estatística é muito fácil da gente deturpar e interpretar de acordo com um determinado interesse, né? Mas o fato é, e até a nossa preocupação aqui foi muito mais de trazer o dado bruto, né, para que vocês possam também fazer as suas próprias reflexões. Claro que nós somos um quadro técnico de saúde, a gente discute os dados, dá um contexto para eles, faz a comparação com outras publicações que já existem do gênero, mas aqui a ideia principal é mostrar de forma bruta, digamos assim, imparcial, né, para que vocês possam chegar à conclusão. Esse infográfico ele está sendo divulgado agora em primeira mão, já foi divulgado para vocês aí, em nível nacional, é bem provável que isso aí corra, e é bem provável que muitos colegas digam, mas o dado que eu tinha era um pouquinho diferente. Tá? Como o estudo do colega não foi publicado, ele não se torna referência. Tá? Então essa é uma busca que a gente tem também, que é primeiro consolidar a base de dados, e o próximo passo agora é a publicação, para ele poder ser citado como uma referência. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu acho que... porque assim, o dados do Marques, inclusive, ele tem muito menos casos de suicídio, por exemplo, do que o levantamento apontou. Então, só para vocês verem que o quanto que é difícil de acessar a informação, o quanto que é precária a nossa base de dados, né? O quanto que até a questão dele não ter o acesso estrutural como a gente teve, para conseguir o dado bruto e depois ir lapidando, toda a estrutura, todo o investimento e dedicação, ele não teve essa possibilidade. Né? Então, o estudo dele, o levantamento dele é mais limitado nesse sentido. Bom dia aos colegas. Queria primeiro também parabenizar todo o grupo por esse estudo. Para nós do Sistema Sindical isso aí é muito valioso, principalmente quando a gente vai tratar de algum tema lá no Congresso Nacional, junto ao próprio governo. Então, é uma iniciativa muito importante, não apenas para a gente buscar essa valorização, para buscar melhores condições de trabalho, mas também ter esse foco para buscar resolver problemas que a gente consegue identificar a partir desse infográfico. Sobre a questão do Marx, né, também acredito que, além da base de dados, o período também é diferente. Né? Se não me engano, lá era tinha um primeiro estudo, o primeiro recorte era 2007 até 2015, depois ele deu uma atualizada. Né? Aí a minha dúvida é mais no sentido que eu vi no início que vocês trouxeram, né, fizeram essas compilações, essas análises, e também, não foi mostrado aqui, mas eu acredito que vai ter também uma comparação com os dados nacionais, até para a gente poder avaliar o que parte disso poderia ser o impacto da atividade policial. Então, por exemplo, nós temos ali o recorte em relação a suicídios, e qual seria o comparativo com a base nacional, né, da população em geral, assim como de acidente de trânsito, porque esse comparativo também ele auxilia, né, quando a gente vai demonstrar qual a parcela dessas mortes que advém, né, que pode ser relacionado diretamente ou indiretamente, por exemplo, no caso do suicídio, com a atividade policial. Então, parabéns pelo estudo, por esse grupo, com certeza isso aí vai ajudar muito a gente, né, todo o sistema sindical, toda a categoria aí. Deixa eu aproveitar aqui. Bom dia, pessoal. Deixa eu aproveitar, falar do Marcelo. Primeiramente, registrar aqui, Rossi, nós tivemos uma reunião lá na federação, né, primeira vez que nós sentamos para tratar, era mais ali focado na questão do apoio mental mesmo, né? E posteriormente, com a pandemia, né, o trabalho que vocês fizeram, assim, que estão fazendo, né, estão fazendo, que é algo excepcional, é digno de aplausos mesmo, porque colegas, inclusive, com a insegurança, né, de estar prestando esse serviço para a categoria, mas, assim, é fantástico isso aí, eu fico
assim, numa alegria sem tamanho, né, em ver isso aí materializado. Isso precisava se iniciar, a gente precisava ter alguma coisa palpável, sustentável, né, e voltado para o lado científico, a gente sair das nossas intuições, impressões, porque a gente só vai conseguir, né, atacar esses problemas, né, com dados científicos, a gente tendo um embasamento realmente seguro. E como o Marcelo falou anteriormente, por exemplo, doenças cardiovasculares ser a segunda causa morte, né, é algo assim realmente assustador, né? Mas é algo que a gente, pela intuição, a gente, não, isso aí dá para atacar, a gente consegue reverter, né? A Patrulha da Saúde, FI, então a gente tem uma forma de potencializar, né, esse cuidado. Uma coisa que está nos assustando, né, que é o número de suicídio recente, né? Então esse estudo também vai propiciar que a gente possa ver nos últimos 5 anos, 3 anos, tem alguma causa que está tendo tendência de alta, né? Então isso aí é fantástico, para a categoria é algo assim muito rico. E o governo ele sempre se escondeu desse trabalho com a segurança pública. Por exemplo, na reforma da Previdência, a expectativa de vida é 70 anos, 72, mas da segurança pública. Nos empurraram no meio, mas o governo não tinha um trabalho, um estudo sobre segurança pública. Então, você vê aqui, não, doenças digestivas. A gente esmiuçando isso aqui, olha, estamos sujeitos, porque alimentação em churrascaria, no meio do nada, refeição fora de horário. Então, são coisas que nos ajudarão muito, são dados que irão nos ajudar bastante a gente trabalhar, né, esse cuidado com o nosso colega, com o nosso irmão aí da PRF. E só para finalizar aqui, um dos problemas que você tinha, né, um dos grandes problemas que tinha era justamente dados, acessar dados, né? Então, assim, eu vejo assim, mais uma vez eu falo aqui o elogio, porque nós temos muita facilidade em criticar. Mas o trabalho que vocês fizeram é fantástico, então a gente tem que elogiar realmente esse trabalho braçal que vocês fizeram, né? Que eu acredito que deve ter sido um dos grandes dificultadores do estudo, e ver o empenho, né, a garra com que vocês levaram e entraram nisso aí, o foco, realmente, pessoal, eu fico muito feliz e orgulhoso aí de todos pelo trabalho que fizeram, tá? Obrigado. Só para não passar, daqui a pouco a gente esquece, é só uma observação em relação à questão da associação com o serviço, da relação com o serviço, tá? Esses dados, eles, de certa forma, a gente até antecipou a divulgação em forma de um relatório parcial, para privilegiar o evento, uma pauta que o sindicato aqui, o Natigal, queria colocar, que é a discussão da saúde do servidor. A gente está num processo de discussão dos dados, tá? Só um reforço em relação ao aspecto ali, quando a gente fala em serviço ou folga, tá? Que alguns até perguntaram, tá, mas e o deslocamento para o trabalho? Vocês consideraram ou não consideraram? Na verdade, no caso dos acidentes de trânsito, vamos colocar assim, tem muitos acidentes de trânsito que aconteceram na ida para assumir o serviço ou no retorno, tá? Que para a legislação trabalhista, ele pode ser um acidente de trabalho. Isso nós concordamos todos. Para o método do trabalho, do nosso trabalho, desse estudo, esse caso não é a mesma coisa, tá? Ele não estava de serviço, porque o componente ele estava uniformizado, trabalhando com uma viatura, ou fazendo uma OT, ou atendendo um acidente. Então, estava caracterizado que ele estava trabalhando como policial, tá? Então, é só uma questão de método, não é uma questão de que o número não foi considerado. Aqui a gente não está analisando acidente de trabalho, é se ele estava trabalhando ou se ele não estava trabalhando, porque essa condição de exposição ela é diferente, tá bom? Eu acho que ele vai perguntar ali. Opa, Cavalcante. Bom dia, né, a todos, todas aqui, né? Parabenizar o trabalho da equipe de saúde, né? Porque eu, quando estava com a presidente da federação no segundo mandato, né, a gente participava das negociações com o governo e a gente tinha dificuldade de dados, né? E pasme, né? O sistema sindical
fazendo trabalho em prol do servidor, mas ainda assim se tinha uma desconfiança do sistema sindical, né? E graças a Deus a gente vê hoje que houve avanços, né? Houve melhorias, hoje está se formando uma equipe melhor, uma equipe mais qualificada, porque quando a gente vai conversar, seja no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, como o Marcelo falou aqui há pouco, e o presidente Neto, os parlamentares, ou a equipe técnica do governo, eles querem dados, né? E na época, eu não sei se foi repassado para os senhores aí, a gente encomendou uma pesquisa para a Fundação Getúlio Vargas, né? A gente precisava ter uma chancela de uma instituição de renome, não querendo desmerecer, para não dizer que seria um trabalho tendencioso, né? A gente fez esse estudo, né? Em parceria com o próprio departamento, a gente forneceu. E isso, na época, a gente tinha até dificuldade pelo próprio valor que foi levantado, e a gente fez com as instituições da Polícia Civil de Brasília, a Polícia Federal e, no caso, também a Polícia Rodoviária Federal. E isso a gente tem pelo menos um recorte em âmbito das forças federais, né? A Polícia Militar, por as razões dela, não quis participar, eles têm um estudo próprio dele, né? E eu acho que talvez vocês tenham essa disponibilidade, isso é bom para vocês. E, assim, dizer que o sistema sindical, seja a federação ou o sindicato, a gente procura dar o apoio necessário àquilo onde vocês não podem alcançar em razão da burocracia do serviço público, né? Você, por exemplo, o governo estabelece uma política do per capita do plano de saúde, quem recebe o menor salário tem o maior per capita. E quem recebe o menor salário tem o maior. Só que eu costumo dizer para os colegas que a gente está fora desse enquadramento, né? Porque a gente vive numa atividade estressante, né? A gente está vendo agora várias causas de suicídio, e isso é um argumento que, através desses dados, a gente pode construir, numa conversa com o governo federal, de a gente ter um per capita, porque o plano de saúde está subindo de maneira absurda, né? A gente conseguir um per capita diferenciado para poder suprir as necessidades da gente. Aí, esses dados aí, eu acho muito, muito importante que vocês estão levantando, conseguindo consolidar, porque na época não tinha essas informações. Isso eu parabenizo a vocês. E eu acredito também que a própria direção-geral e o próprio sistema sindical também, de alguma forma, poder apoiar vocês na capacitação, porque na área, a qualificação dos senhores aí é muito grande, e para vocês se manter atualizados, né, requer investimento por parte do departamento, né, para você continuar fazendo todo um trabalho de especialização, não parar naquela construção que você obteve até individualmente, né? Eu acredito que o departamento tem que fazer esse investimento em vocês, se puder fazer uma especialização fora do país, ver outras forças, enfim. Eu acho que esse investimento na área de saúde, você apontou ali que teve uma redução nas mortes naturais, eu acredito que já foi o Patrulha da Saúde, aquela iniciativa, né, que de lá de braços dados, o sindicato também, nos estados, estavam apoiando. Aí dizer aos senhores que vocês podem contar com o sistema sindical. Eu acredito que essa etapa de desconfiança que eu vivenciei na época, quando eu era presidente, isso já está superado, né? E eu vejo assim que nesse período agora da pandemia, vocês deram uma resposta excelente, porque eu tive suspeita de Covid, os colegas me ligavam direto, né? Isso eu fiquei muito feliz pelo suporte que vocês deram a gente e continuam a dar, porque a equipe de saúde, vocês estão de parabéns, assim, dando um apoio integral ao servidor. Isso aí eu faço questão de fazer o registro aqui a todos, porque é uma equipe extremamente qualificada, viu? Obrigado, Cavalcante. Bom dia a todos, meu nome é Felisberto Tavares, sou lá do Sindicato de Goiás. Em primeiro lugar, realmente parabenizar toda a equipe, toda a corporação de estar fazendo esse importante trabalho. E eu atentamente prestei atenção no que foi feito. É claro que muitos dados, a gente só, o empírico alinhou com o técnico científico. Era visível. Em Goiás nós tivemos vários casos de suicídio. O autoextermínio é uma... Infelizmente, comprovaram os dados aí, e o que é mais que nos choca, porque é o cidadão que está bem próximo da gente,
e, de repente, do nada, nos casos em Goiás, causa um impacto muito grande, uma angústia muito grande em todos nós que estamos na atividade. Quando eu estava ainda presidente do sindicato, fizemos levantamento, né, inspetora Kênia? E a senhora quase engrossou a estatística de morte acidental, perseguindo o criminoso. Né? Ontem, certamente, o número de 2021, pelo menos um está defasado, em virtude do nosso amigo, irmão Amarildo, que começamos juntos também lá em Goiás. Ele já está? Então está bem atualizado. Então, eu vi que o trabalho é muito... uma base muito grande para a gente que mexe com o sistema sindical e mexe com a parte política, que viabiliza a parte técnica. A gente tem esse dado de 2001, talvez esse alto índice. A ONU tinha feito um trabalho, a Organização Mundial de Saúde, onde afirmara que a atividade policial, salvo engano, era a segunda mais estressante. E esse dado foi ratificado pela OMS e a OIT. Talvez permanece, porque a gente só lida com situação traumática. A gente chega com a sobrecarga negativa, que a estatística nos mostra, também um dado que na época em que eu acompanhava era muito preocupante, que após o período de aposentação, a expectativa de vida era somente 6 anos, em média. Adesão ao alcoolismo, adesão à droga, à depressão, em virtude justamente das ações do encontro pós-trauma, do estresse pós-trauma, que a gente só vivia em trauma. Ninguém agradecia porque nós prendíamos alguém. Alguém não agradecia porque autuávamos alguém. Ninguém agradecia porque nós interrompemos uma viagem porque o cara estava bêbado ou inabilitado. O poder de polícia é alta executoriedade. E nós somos xingados, amaldiçoados. Quem gosta da gente é só a família da gente. Então, eu vi atentamente e faço a pergunta. Com esse belo diagnóstico, que reforça a tese que a gente já tinha, qual é o prognóstico? Quais são os prognósticos apontados pela equipe técnica médica para mitigar essa situação? Porque o que eu tenho visto, né, eu estou afastado, o que eu tenho visto, que em virtude da exacerbação de normas, né, uns 5 anos antes de eu aposentar, tinha instruções normativas. E qualquer coisa, o policial estava suscetível a um procedimento administrativo disciplinar. Quem respondeu o processo sabe. E quem, por acaso, tenha lido Franz Kafka sabe o quão é dolorido quando você responde um procedimento disciplinar, não por fazer coisas absurdas ou antirrepublicanas ou criminosas, não, por detalhes muito pequenos. Eu tenho visto isso, infelizmente, em Goiás. Eu tenho visto isso em Goiás quando o cidadão inobservou uma norma estapafúrdia, talvez irrelevante. Constitui-se uma comissão, abre-se o procedimento, o policial fica doido, muitos casos se suicida. Nós temos aqui o João, o nosso amigo João, chorou. Nós choramos. Quando o colega liga e fala, olha, chega arrepio e fala, eu vou me matar. Lá em Goiás aconteceu, de 2 que se mataram e me avisar que ia morrer. E por quê? Porque às vezes quando a gente chega na administração, fala, não, é porque está querendo isso, querendo aquilo, não acompanha, porque quando nós ingressamos na carreira, nós somos submetidos a exames extremamente rigorosos e somos reprovados muitas vezes, porque temos uma falha de psico, qualquer problema, nós somos eliminados. Então nós entramos bem. Então tem alguma coisa que está fazendo a gente adoecer, que foi diagnosticado e comprovado. Vamos ver qual é o prognóstico. Eu acho que o prognóstico não está somente na questão da saúde, está na questão da gestão, está na questão da posição, da perspectiva que o policial tem para diante. Porque quando a gente fica preocupado, olha, amanhã eu vou adoecer, a norma vai nos aposentar quando nós aposentamos, ou quando a gente entra no acidente, ou nos tornamos inválidos, nós vamos deixar nossa família totalmente desprovida. Isso tudo vai somatizando e vai nos adoecendo. Eu não vejo mais tolerância com um aposentado ou com nenhum servidor num posto de unidade policial.
Está todo mundo chegando num nível de desconfiança entre os colegas muito grande. Aí eu peço, obrigado, desculpa, eu vou interromper, porque eu me emociono, Natigal. Eu encaminho aqui, eu peço encaminhamento. Qual é o prognóstico? Qual é a relação do diálogo com a administração, com o poder público, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Segurança Pública, do Ministério da Justiça, agora da Segurança Pública, para que nós realmente possamos ver uma categoria que não mostre um número horrível disso. Porque isso entrou na estatística, mas para a família é irreparável. Muito obrigado e desculpa a emoção. Obrigado. Ô, inspetor Benites. O microfone aí para o... Pode alcançar ali, por favor, inspetor Benites. Ele vai falar. Bom dia. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a equipe do Rossi pelo trabalho muito bem feito, né? E só fazer uma pergunta, Rossi, especialmente para ti, como psiquiatra. Eu li, eu não sei se está atualizado ou não, que o maior dos índices de doenças, primeiro de alcoolismo era médico e segundo eram policiais. Isso eu não sei se ainda é atual, mas era um estudo da ONU que o maior índice de alcoolismo era médicos em primeiro lugar e segundo policiais, né? E qual é o... E realmente nós sabemos da Polícia Rodoviária que nós temos esse problema de alcoolismo. Eu queria saber se tem algum encaminhamento nesse sentido, que acho que realmente até pode desencadear outros fatores em função disso aí. Muito obrigado. Ô, inspetor, bom revê-lo. Na verdade, a gente não tem esses dados, tá? A gente não tem, porque, na verdade, a gente não tem banco de dados. Estamos tentando construir, eu queria até apresentar aqui o PRF Saúde, que é uma proposta nossa, tá? De uma plataforma de gestão de dados de saúde, com a inclusão de dados de saúde, para a gente começar a mapear e tentar entender o comportamento de adoecimento do policial rodoviário federal. Tá? Mas a gente não tem esse estudo. Mas principalmente, inspetor, porque a saúde mental é uma área da saúde extremamente que sofre preconceito. Então, o próprio servidor, na sua condição de adoecimento, ele não se manifesta como adoecido, né? Talvez ele até entre com atestado ortopédico ou atestado de qualquer outra disfunção orgânica, mas não de saúde mental. Primeiro, pelo próprio preconceito que nós temos em adoecer mentalmente. E depois, pelo preconceito da coletividade, dos pares, né? Hoje, se identificar como alguém com depressão ou com uma ansiedade patológica ou com qualquer outro tipo de transtorno vinculado à saúde mental é vítima, tá? De psicofobia, que a gente fala, né? Que é justamente o preconceito de adoecimento mental. Então, isso é uma mudança cultural, social, e acho que é uma mudança cultural interna. Nós temos que enxergar isso de forma mais responsável, mais madura. E eu acho que isso é o que, depois da minha formação em psiquiatria, eu venho tentando, né, junto com toda a equipe de saúde. Nós temos o pessoal do apoio psicoemocional do GRICS aqui, que é o que faz o suporte de teleatendimento aos colegas, o pessoal da medicina, o Ruelso também é psiquiatra, o Renan clínico médico. A gente vem levantando essa bola da questão da saúde institucional, tá? Mas esse mapeamento a gente não tem, tá? Mas com certeza é algo que precisa ter um olhar com mais critério. Não só álcool, tá? E outras drogas também. Bom dia a todos. Sou o Cláudio, representante sindical lá do Estado de Sergipe. Vou chover no molhado, né? Parabenizar pelo excelente trabalho de cunho científico, né? Estatístico, pioneiro, né, na instituição. Nunca tivemos uma coleta de dados feita dessa forma, com um espectro razoável de 20 anos. Vocês estão realmente de parabéns, a equipe denota que é preparada, né? Agora, a pergunta que eu faço fazendo coro com o colega de Goiás, o Tavares. E agora, qual o prognóstico? A partir de agora, o que será feito? O que será sugestionado? Como você mesmo interpretou, na última década houve uma redução. Aí aqui a gente vai partir para, de forma empírica, chutar porque foi renovado o efetivo, porque as pessoas estão se cuidando mais. O que será feito? O que o departamento vai fazer com esses dados
para que a gente consiga reduzir drasticamente esses números? É essa a pergunta que eu deixo para vocês. Obrigado. Ô, inspetor, eu não tenho essa resposta, não. Tá? Mas eu acho que muito dessas demandas, tá? Podem ser, quer dizer, a intenção do Natigal, no grupo de trabalho, agora, tá certo? É justamente fazer essa reunião entre os senhores e lançarem propostas através das experiências individuais da regional e até dos dados, propostas para que possam ser sugeridas e aplicadas pela administração. Tá? Lógico que a gente já vem trabalhando, a administração vem dando bastante apoio, tá? Nas ações de saúde. A gente tem vários projetos, a gente queria passar só um aqui, para vocês terem noção da dimensão desse projeto, desse programa, para falar a verdade, para vocês terem noção da iniciativa já da administração, né, sob minha coordenação e a da Giovana, tá, que é a coordenadora substituta, para a gestão desses dados e começar a trabalhar com essa questão. Mas, claro, como foi falado, vocês viram que é algo multifatorial, extremamente complexo, que vai desde a aquisição de uniforme e EPIs, né, e viatura, até questão de gestão de recursos humanos, legislação, ou seja, isso aí é amplo. Então, ter uma receita para isso daí, eu acho que é até arriscado falar. Sugestão, inspetor, que essa sua palestra fosse divulgada aí no Citreira nos 30, Workplace. Eu acho interessante passar esse conteúdo para todo o efetivo. Me permite fazer um complemento? Cláudio, permite fazer um complemento. O Rossi realmente já divulgou. A nossa intenção é trazer os dados para que, juntamente com vocês, nas oficinas, nós possamos construir ideias em conjunto e encaminharmos à administração algumas propostas, né, e sugestões. Realmente os dados são extremamente novos, ainda não foi possível pensar em políticas públicas e institucionais para nós diminuirmos esses números, mas o começo de tudo é aqui. Em relação ao vídeo, Rossi, se vocês nos autorizarem, nós divulgaremos no nosso canal de YouTube, do YouTube a palestra para que vocês possam reproduzir em outros sindicatos. Só uma complementação. Quando a gente fala em prognóstico, né, aqui nós somos, pelo menos nós nos identificamos como um quadro técnico de saúde. Então, a gente está trabalhando em cima da metodologia, digamos, científica, para um estudo com essa característica de epidemiologia, né, ou da mortalidade nessa série temporal. Então, a gente está tomando todo o cuidado científico para que a gente não escorregue, digamos assim, e enviese alguma interpretação. Tá? O que é importante, apesar de ser um quadro técnico de saúde, tem várias causas mortes ali que vocês verificaram que não está diretamente associada com uma política da área de saúde. Tem essa conexão, mas não é uma política de saúde. Por exemplo, acidente de trânsito, que é a principal. Quais que são as áreas que têm influência sobre essa causa-mortes? Né? Para a maioria aqui, que é a Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe. A capacitação, a formação inicialmente, depois, de repente, a capacitação continuada, não é mesmo? O equipamento mais adequado, uma viatura que tenha maior proteção para o servidor e tal. Vejam que 1/3, né, só vou reportar aqui mais uma vez um dado, né, vocês receberam, acho que todos aí, né, o infográfico. A gente destacou um dado lá no final, que 1 em cada 3 colegas que morreram vítima de acidente de trânsito quando estavam de serviço foi atropelado. Né? Então, vejam que aí não é nem a viatura. Então, tem uma outra particularidade que tem que ser pensada. Qual que é a conduta? E nesse atropelamento tem atendimento ao acidente de trânsito, tem orientação de trânsito, tem fiscalização de trânsito, tem durante uma abordagem, e sim, tem uma série de circunstâncias. Esses dados nem todos estão ali, mas, grosso modo, a gente recortando, 1 em cada 3 que morreu em serviço foi atropelado, ou seja, ele não estava em uma viatura. Claro que vai ter ali em viatura operacional, em acompanhamento tático, tem motopoliciamento, tem durante escolta batedor, tem colega que morreu com um caminhão guincho, tem outras circunstâncias, tá? Mas a informação ela está colocada, né? E aqui nesse fórum eu acho que é o espaço adequado para que a gente interprete e também proponha. Nós, enquanto área de saúde, a gente está revelando algo que a gente entende que é importante, mas a tomada de decisão, ela não é simplesmente captar a informação e colocar em prática no outro dia. Aqui nós temos instrutores de CVP, nós temos instrutores de abordagem, nós temos instrutores de armamento, munição e tiro. Vocês viram que quase 75%, ou seja, 3 em cada 4 colegas que morreram de violência interpessoal estavam na folga. Vítima de assalto,
confronto, sei lá, qualquer outra situação que a gente pode verificar. Mas ele estava na folga. E a grande maioria, a gente não fez esse levantamento, mas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública tem a informação, a grande maioria, com certeza, estava com o porte da sua arma cautelada, né? Então, essas circunstâncias, elas extrapolam a nossa capacidade técnica, mas são informações que, em conjunto, de uma análise multissetorial, a gente tem que pensar de que forma preventivamente a gente pode intervir a partir de uma política institucional. Tá? E só um recortezinho bem rápido em relação ao que o inspetor Cavalcante falou, para não passar batido, em relação ao estudo da Fundação Getúlio Vargas, num conjunto de 6 cadernos, foi fundamental para revelar as questões intrínsecas do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Esse trabalho é de nosso conhecimento, a gente estudou ele, a gente conhece ele, né? E, mais uma vez, parabenizar aí o trabalho da Federação, porque foi o primeiro produto científico que trouxe, que revelou, digamos assim, em que pese não foi publicado, porque é um caderno fechado, então fica a recomendação para que fosse publicado, para que a sociedade pudesse conhecer as questões intrínsecas do trabalho policial. Não tem nenhum estudo no Brasil hoje que revela essa característica específica do policial rodoviário federal, mas que dentro desse estudo da Fundação Getúlio Vargas traz, na revisão de literatura, uma percepção muito interessante. Só um olhar externo aqui, rapidinho. O Rodrigo não é servidor da PRF, mas ele tem a visão aí, um olhar externo, que eu acho que vai contribuir. Bom dia, pessoal. Só me apresentando, então, eu sou o Rodrigo, com aquele sobrenome estranho ali, né? Rodrigo Viltin Ferreira. Se alguém quiser conhecer a família Viltin, é só sair aqui em direção a Caxias do Sul, ali na linha Araripe, ali, em Nova Petrópolis, ali tem 90% dos Viltins do Brasil ali, tá bem? Eu sou natural de Caxias do Sul, sou servidor do Instituto Federal Farroupilha, sou lotado lá no Campo São Borja. Ainda não me mudei para São Borja, mas devo me mudar em breve. Enfim, o que eu queria contribuir, não é uma contribuição, eu acho que talvez fica como um alerta para vocês. Como epidemiologista, e com toda essa pandemia, eu trabalhei voluntariamente junto com a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul. E não é um problema da PRF ou de qualquer instituição pública, é um problema de todas, que é base de dados e dados e informações bem compiladas e bem coletadas para gerar tomada de decisão. Tá? Se vocês atravessarem a rua aqui, irem ali, atravessarem a rótula e chegarem na Prefeitura de Gramado e pedirem quantos % da população de Gramado tem acima de 50 anos, provavelmente não vão saber dizer para vocês. Tá? Coisas básicas, tá bom? Vão fazer umas estimativas baseado no último censo de 2010, por exemplo. Tá? Então, talvez a maior lição que vocês possam ter de todo esse trabalho, e que o Castanha teve um trabalho imenso, junto com o Rossi, lá, de construir o banco de dados, porque isso é o mais difícil. Sentar no pacote estatístico no computador e rodar a análise é a parte mais simples. Tá? Como uma mínima formação em pesquisa, tu consegue fazer. A parte mais braçal, que é mais difícil, é compilar esses dados. Então, se vocês conseguirem, de alguma maneira, se organizar e ter, em tempo real, ou com o menor tempo possível, um banco de dados sendo alimentado, toda a tomada de decisão de vocês e toda e qualquer reivindicação que vocês tenham, seja no Ministério ou em qualquer outro lugar, fica muito mais simples. Tá? Existem formas básicas de fazer isso com Google Forms, com planilhas do Google, mas acredito que vocês, como uma organização, possam ter uma plataforma específica para isso, com demandas específicas de vocês, inclusive para também conseguir chegar em um legislador, por exemplo, e pedir que ele crie uma legislação específica quando tem uma morte de um policial rodoviário federal, que a certidão de óbito venha com diversas informações, por exemplo, né, para começar a caminhar a partir disso. Com informação é possível, né? E como foi falado, muitas vezes tem um viés, né? Pode chegar numa reunião e um gestor dizer que a sua análise é enviesada. Se for uma plataforma específica com anuência do Ministério da Saúde, por exemplo, um gestor público não vai dizer, a plataforma está errada. Né? Então, é importante que se crie essa plataforma, especialmente porque vocês têm um sistema específico de vocês e também tem as características inerentes da própria profissão de vocês, né? Que são
tem os riscos de vocês e que vocês precisam, de alguma maneira, tratar de maneira específica esse tipo de coisa. Essa talvez seja a principal lição que se tire de toda essa apresentação. É conseguir fazer com que os dados cheguem de maneira mais efetiva e de maneira confiável. A partir disso, tudo começa a ficar mais simples. Bom dia, pessoal. Eu só vou complementar o que o Rodrigo falou. Tá? Para vocês terem uma ideia, com relação ao que o Rodrigo falou, de que toda instituição pública tem essa questão dos dados, eu participei de um artigo no início desse ano, onde a gente verificou os dados do Ministério da Saúde em relação à pandemia, e o portal do Ministério da Saúde não é atualizado desde agosto de 2020. Então, não morre ninguém, segundo o Ministério da Saúde, por Covid-19 desde agosto de 2020, que é o portal da transparência que, se vocês acessarem agora, vocês não vão conseguir ver. Por isso que se criou um processo, através dos meios de imprensa, para se dizer o quanto de fato são os mortes e casos. Na verdade, o Ministério da Saúde não reporta. Nenhum de nós aqui pode entrar lá para ver. Não se tem um plano de enfrentamento pós-pandemia, não se tem nada. E tem uma frase de um ex-presidente do IBGE, que o Roberto Olinto Ramos, que dizia: sem o censo, tu não conhece o teu país. Não sabe onde aplicar o dinheiro, tu não sabe onde ter a política pública, nem no Rio Grande do Sul, nem no Amazonas, nem em São Paulo, nem no Rio, lugar nenhum. Então, o que o Rodrigo falou é de extrema importância, porque agora vocês já têm uma base de conhecimento através do trabalho que o Castanha fez, compilando os dados, junto com o Rossi, com o Frio. Podem, como o Rodrigo falou, chegar lá e mostrar, dizer, a gente já conhece, é isso que acontece, e a partir de agora, que ações que a gente pode tomar como instituição, ou, enfim, junto com ministérios e por aí, e assim por diante. E acho que abriu a porta, eu já conversei com o Castanha algumas vezes sobre isso, para outros estudos, para outras bases de dados, para que vocês cada vez mais possam conhecer quem são os policiais rodoviários federais brasileiros, para que assim, para frente, possam ter outras ações para que a instituição melhore, para que a vida de vocês melhore, porque o objetivo disso, na verdade, é esse, né? Para que a vida e o trabalho de vocês seja melhorado. Eu acho que tem alguém ali que quer fazer uma pergunta. Reginaldo, de Alagoas, Sindicato de Alagoas, FENAPRF, PBS e APS, minha origem. Vou molhar o alagado, encantado com o estudo, abismado com os resultados, como todos devem estar. E ansioso por tentar querer soluções a partir de agora. E gostaria que estas soluções saíssem daqui encaminhadas nos grupos de trabalho, que a federação e os sindicatos fossem provocados, que o departamento continuasse, na verdade, esse trabalho, aprimorasse essa situação para que a gente, em um outro momento, possa voltar aqui com reduções bem significativas nesses números alarmantes. Obrigado, instrutor. Senhores, o nosso tempo já venceu aí, o Nartigal já está olhando ali. Tá? Eu só queria passar um slide para vocês aqui. Obrigado, pessoal. Tá? Só para finalizar, nós já estamos finalizando o estudo de suicídio, tá? Para a gente tentar entender um pouco o comportamento, né, esse desfecho dentro da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Nós precisamos e já vamos iniciar a fazer, assim que a gente conseguir avaliar o impacto do Covid e a síndrome pós-Covid, tá? Que é algo que, no levantamento prévio que a gente fez, o GRICS fez, cerca de 25% dos colegas que tiveram Covid apresentam até hoje alguma sequela. Tá? Seja sequela simples, como falta de paladar e perda do olfato, ou sequelas mais graves, como perda de concentração e memória. Tá? Então, a gente precisa avaliar isso aí e vários outros estudos epidemiológicos. Tá? O GRICS, como eu falei, é um grupo de referência em incidentes críticos, criado de forma emergencial para a pandemia, mas a gente viu a demanda que existe. Inicialmente, o GRICS ele foi feito para atender casos suspeitos e acompanhar os colegas em casos suspeitos ou confirmados de Covid. Então, o doutor Ruelson e o doutor Renan aqui, mais a Fábia, mais toda a equipe, o Daniel e vários outros colegas trabalharam como um
teleconsulta, né, um teleatendimento, e só aí nós já atendemos 17 mil vezes. 17 mil atendimentos já foram gerados, cerca de 4 mil servidores assistidos, através dessa iniciativa. Tá? A nossa proposta é que se transforme o GRICS em SAIS, que é um serviço de acolhimento e acompanhamento de saúde, né, já algo não mais emergencial, mas que também possa abraçar outras demandas, né? e que é o que a gente já vem abraçando. Demandas de incidentes críticos, colegas que sofrem acidente e precisam de um acompanhamento, um alerta sobre sinais e sintomas de transtornos de estresse pós-trauma, né? Colegas que têm dúvida em determinado tipo de tratamento ou terapia que ele está fazendo, ou seja, é uma gama, uma demanda que está chegando para a gente, que não é agora tão vinculada à Covid, tá? Mas vinculada a outros tipos de adoecimento. Esse acolhimento institucional é de extrema importância, porque quem está ouvindo do lado é um colega com formação na área de saúde, é um colega empenhado e que entende a dinâmica da polícia, né? E essa orientação muitas vezes não, salva vidas. Tanto é que só do suporte psicoemocional que é realizado pelos colegas da psicologia, tá? PRFs e psicólogos com formação em psicologia, que fazem um suporte psicoemocional, né? Vocês podem ver aí que 2.818 atendimentos foram feitos vinculados à Covid, mas o restante aí já são outras demandas. Colega com depressão, colega com transtornos de ansiedade, ou outras doenças mentais, suporte aos NUCINTs, aos colegas que estão na linha de frente das superintendências, atendendo os colegas, a gente dá o suporte a eles, né? Luto em caso de morte, conflitos de relacionamento, ou seja, nesse serviço não é serviço de tratamento nem diagnóstico, é um serviço de aconselhamento, de uma escuta mais acolhedora, mais responsável, né? Um canal de comunicação, não é tratamento e não é prescrição de nada. Tá? Somos voluntários com conhecimento a mais, policiais e conhecimento a mais na saúde que presta esse serviço. Tá? Então, a ideia é que a gente formalize esse serviço. Tá? E, por fim, tá? Só para finalizar, Natigal, eu vou te passar. Por fim, a proposta nossa é implementar o PRF Saúde. O que seria o PRF Saúde? Uma plataforma de comunicação, tá, ou de gestão de saúde dentro da instituição. Desde inclusão de dados, tá, de licença, de incidentes críticos, e tudo isso canaliza para o grupo de atendimento, que é o GRIC SAIS ali, como registro da Patrulha da Saúde. Hoje a Patrulha da Saúde é feita nas regionais, muitas vezes é feita só pro forma, é preenchido no formulário, engavetado, e não se sabe ao certo quais são as alterações de saúde que foram apontadas pelo próprio servidor. Tá? Ele incluindo no sistema, o que pode acontecer? O próprio sistema já vai gerar relatórios, já vai gerar a percepção de que quantos apresentam determinado tipo de alteração de saúde, como eu devo intervir em nível regional, em nível de delegacia, ou seja, é plataforma de gestão de saúde. Tá? E o interessante aqui são dois outros fatores para terminar. Um é o módulo de educação em saúde, onde, baseado na medicina do estilo de vida, tá? A gente quer fazer módulos voltados à promoção e à promoção da saúde e prevenção de doenças, que são módulos relacionados à saúde mental, à nutrição na atividade policial, à saúde do sono. A gente sabe que tem muito distúrbio do sono devido à nossa característica de trabalho em escala. Aptidão física voltada para o policial e o servidor da polícia. Saúde financeira, nós temos um grande problema de adoecimento mental e emocional devido à má gestão financeira, então a gente não está educado a isso, isso é um dos indicadores. Espiritualidade e religiosidade, que é algo que não é abordado, mas a gente vai ter esse canal, né? Manejo do estresse, controle e uso de drogas, aí entra aí, o inspetor Benítez levantou a questão do alcoolismo e outras drogas, a gente precisa tratar isso com mais responsabilidade, e problemas ou gestão dos relacionamentos interpessoais, que é hoje um grande problema nosso também, a questão dos relacionamentos interpessoais. Tá? Isso aqui é uma proposta, é uma plataforma, e outra coisa, vocês viram um botãozinho vermelho ali, ó? Que é o preciso conversar. A nossa proposta é que esse seja um plantão de saúde.
O colega, onde estiver e o horário que estiver, não importa. Ele vai estar, ele tem uma escuta qualificada para ele. É como se fosse o CVV, né? Aquela central de valorização da vida, mas seria um serviço nosso, um serviço de uma escuta ativa, de uma escuta qualificada, de policial para policial, tá? Que vai acolher o colega em qualquer horário que ele queira, em forma de só clicar ali, já cai na central e ali tem alguém para recepcionar as demandas ali, em um momento de estresse, em um momento de ansiedade, de impulsividade, ou qualquer outra coisa que possa ser evitado para um desfecho que a gente não queira que aconteça. Tá? Então, é uma proposta aí, e já está sendo bem recepcionada pela DGP, pelo diretor-geral, e aí vamos desenvolvendo e encaminhando esse processo. Tá? Pessoal, acho que o tempo esgotou, a gente vai estar aqui todo o evento. Agradeço mais uma vez ao convite, Natigal. Agradeço a atenção dos senhores, estamos à disposição. Agradeço a minha equipe de saúde aqui, que, na verdade, a nossa equipe da CECINTI é pequena, somos quatro presenciais, mas remotamente a gente tem vários colegas da Paraíba, do Piauí, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, ou seja, vários colegas que nos dão suporte de saúde, e porque profissional de saúde não se forma em 6 meses, né? Profissional de saúde é no mínimo 5 anos, e ainda mais somada a isso, a ser policial é o grande diferencial nessa ação, tá? Nessa prestação de serviço. Tá? Pessoal, muito obrigado. Natigal. Tirar a máscara aqui com o devido distanciamento, Rossi. Rossi, nós só temos a agradecer, em teu nome também, de toda a equipe. Esses resultados são de fundamental importância para todos nós, porque nós precisamos realmente conhecer para saber como agir. E queria te dizer o seguinte, conhecendo agora esta proposta, assim que ela estiver totalmente implementada, entre em contato conosco, que nós iremos disponibilizar na página principal do site do sindicato, para que o colega não precise pensar onde procurar, que ele lembre, vou lá na página do sindicato, vai ter um atalho lá, um link para que possa fazer contato imediato numa situação de emergência. Conta com o sindicato, não te esquece de nos avisar quando tiver isso. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Todos. E da federação, né, Neto? Olha aí.